Nós vamos falar sobre o 1º de maio, sua origem e o significado histórico dessa data. Para falar do 1º de maio, essa data tão importante, que tem uma repercussão internacional e é comemorada na imensa maioria dos países do mundo, é importante fazermos um resgate histórico. O 1º de maio ele surgiu a partir das lutas operárias ocorridas nos Estados Unidos no ano de 1886. 1º de maio daquele ano foi o início de uma grande greve geral convocada pela Federação dos Grêmios e Uniões Organizadas dos Estados Unidos e Canadá, que posteriormente passou a chamar-se como Federação Americana do Trabalho. Essa federação convocou atos massivos cuja pauta era a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Naquele momento histórico, a média de trabalho diário de um operário nos Estados Unidos era de 15 horas diárias, ou seja, uma carga extremamente excessiva, desumana e que era um fator de mobilização para trabalhadores e trabalhadoras naquele momento histórico. Essa mobilização foi convocada para maio, pois maio era um mês que marcava o momento de acordo coletivo, negociação coletiva entre patrões e empregados nos Estados Unidos. E uma das cidades mais importantes, um dos polos industriais mais importantes dos Estados Unidos, era a cidade de Chicago. Nessa cidade, as mobilizações continuaram para além do dia 1º. E no dia 4, houve um protesto muito forte na Praça Haymarket, quando ocorreu a explosão de uma bomba no meio da manifestação. Essa explosão ocasionou a morte de um policial e feriu mais alguns policiais naquele momento. A repressão foi imediata. 38 operários foram mortos com a reação da polícia e 115 ficaram feridos. Os desdobramentos vieram na sequência. O governo decretou estado de sítio, perseguiu os bairros operários, prendeu mais de 300 líderes sindicais. Em 20 de agosto do mesmo ano, 8 operários foram julgados e condenados, sendo que 5 deles foram condenados à morte. Em 11 de novembro de 1887, August Spies, Adolf Fischer, George Engel, Albert Parsons foram enforcados. Um dia antes, Louis Ling morreu misteriosamente na prisão. Esses 5 líderes sindicais, todos eles anarquistas, são denominados e conhecidos e reconhecidos até hoje como os mártires de Chicago. Aqueles que expressaram, com as suas vidas a luta operária, a luta reivindicatória pela jornada de 8 horas. No primeiro congresso da Segunda Internacional, ocorrido na cidade de Paris em 1889, foi declarado o dia 1º de maio como Dia Internacional do Proletariado. Esse era o nome original da data. E essa data começou a se expandir para outros países do mundo que adotaram esse momento como um momento de luta, reivindicação, mobilizações e greves pelas pautas operárias. No Brasil, o primeiro registro de um 1º de maio público ocorreu na cidade de Porto Alegre, em 1892. O 1º de maio entrou na agenda dos trabalhadores como uma data fundamental de reivindicação e luta. No Brasil, o presidente Arthur Bernardes decretou o 1º de maio como um feriado oficial, com o sentido de esvaziar a data da sua principal característica, que eram as mobilizações e greves operárias. Portanto, num feriado, os trabalhadores automaticamente não trabalhariam e não se organizariam para essa data. Mas é óbvio que a data seguiu marcada pela pauta, pela luta do operariado e da classe trabalhadora. E nos anos 30, Getúlio Vargas vai se apropriar dessa data, dando uma outra conotação para ela, inclusive passando a chamá-la de Dia do Trabalho e não Dia do Trabalhador. Então Getúlio trouxe para o Estado essa data numa política de conciliação ou de uma tentativa de agregar setores do operariado à sua pauta, à sua agenda, deixando isolado um movimento revolucionário e principalmente no Brasil os comunistas, que já eram a principal força política dentro da classe trabalhadora naquele momento histórico. Nos dias de hoje, o 1º de maio segue um momento de mobilização de luta e segue uma data em disputa. Muitos jornais, muitos órgãos, inclusive da imprensa burguesa, reivindicam esse dia ou celebram esse dia, mas dentro dessa lógica de chamá-lo de Dia do Trabalho.
É importante definirmos o dia 1º como o dia do trabalhador, da classe trabalhadora, da classe real existente que luta por reivindicações, que luta por uma melhoria na sua condição de vida e luta por um outro modelo de sociedade.